Pegue aí, por favor, a palavra de Deus. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Levítico, no Antigo Testamento, terceiro livro das Escrituras Sagradas, Levítico capítulo 23. Localize, por favor. Esta mensagem que você vai ouvir hoje é uma continuação da mensagem que eu iniciei quarta-feira passada. Quarta-feira passada eu comecei a falar das 4 festas obrigatórias, mas na verdade eu falei só de 3. E esta quarta ficou para hoje. Levítico capítulo 23, versículo 42. Encontraram? Amém? Diz assim: 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Versículo 42. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Quem crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Então desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Aplauda mesmo. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e dando glória. Aplaude e glorifica, porque Ele é digno. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai querido, Deus amado, santo e verdadeiro, a tua palavra será pregada agora. Então vem com o teu Espírito Santo. Tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Remove toda barreira, remova todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder, unção e autoridade. E que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Eu vou recapitular para você quais foram as festas que Deus declarou que são obrigatórias. Quem veio quarta passada vai relembrar, e quem não veio vai ficar sabendo. O nosso Deus é um Deus de festa. Nosso Deus ama uma festa, você não faz ideia. O céu vai ser um lugar de muita festa. Quando a gente estiver lá, você vai ver. Um lugar de muita festa, de muita alegria. E Deus estabeleceu 4 festas que o povo de Israel tinha a obrigação de ir. Você já viu uma coisa dessa? Quando a gente fala em festa, parece que é uma coisa assim, opcional, né? Eu vou dar uma festa, aparece lá. E se você não quiser ir, paciência, porque é uma festa. Ninguém leva a festa ao pé da letra de obrigação de ir. O pessoal fala, me chamaram para numa festa, se der eu vou. A festa que Deus marca não dá para dar desculpa. A festa que Deus marca não tem como você ficar de fora. Era uma festa
obrigatória. O capítulo 23 fala das 4 festas. A primeira lá no versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, do lado do versículo 5, coloca aí um número 1. A Páscoa do Senhor é a primeira festa obrigatória para o povo de Israel. E por quê? Porque foi nesta data que Deus tirou o povo do Egito. E quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus operou 2 grandes livramentos. O primeiro livramento foi um livramento de morte, porque a palavra diz que naquela noite, em todas as casas dos egípcios havia um morto. Em todas as casas dos egípcios, o filho primogênito morreu naquela noite. Mas na casa dos filhos de Israel, apesar deles viverem no Egito, na casa dos filhos de Israel não houve morte. Por que que não houve morte? Porque o cordeiro da Páscoa morreu no lugar do filho primogênito. Quando o povo de Israel sacrificou o cordeiro, eles pegaram o sangue que estava numa bacia e passaram nos umbrais das portas do lado de fora, evidentemente. E dessa forma o anjo destruidor, quando passou ceifando a vida dos primogênitos, a casa em que havia a marca do sangue do cordeiro, nessa casa não havia praga de morte. Esse foi o primeiro livramento. O segundo livramento que o povo recebeu naquele dia foi o livramento da escravidão. O faraó, que estava irredutível em liberar o povo, quando no meio da madrugada ele acordou com aquele grito desesperado de todas as mães do Egito gritando pelos seus filhos, o faraó naquela mesma noite decretou a libertação do povo de Israel. Dá um glória a Deus por isso. Então Deus quis que essa data ficasse registrada. Deus quis que isso fosse lembrado para sempre. Então Deus falou: a Páscoa é uma festa obrigatória, eu quero que vocês celebrem sempre. As 4 festas obrigatórias, elas são obrigatórias não só porque Deus quer que o povo celebre a festa, mas porque Deus já queria mostrar o que essas festas representavam em relação a Jesus. Cada uma dessas festas fala de Jesus de uma maneira. Por exemplo, a festa da Páscoa, todo mundo aqui sabe em que época do ano Jesus morreu. Quando foi que ele morreu, minha gente? Na Páscoa. Jesus era a única pessoa que viveu nesse mundo sabendo exatamente o dia, a hora e a maneira em que ele iria morrer. Por isso Jesus não se assustava quando ameaçavam ele de morte. Podia ameaçar de morte ele quanto fosse, ele sabia que ele não ia morrer daquele jeito. Quando pegavam em pedras para lhe atirar, ele nem ligava, ele sabia que ele não ia morrer apedrejado. Quando quiseram empurrá-lo de cima de um precipício para ele cair lá embaixo e morrer, ele sabia que não ia morrer precipitado de um abismo. Quando ele atravessava o mar da Galileia e tinha tempestade, os discípulos ficavam desesperados, dizendo: mestre, não te importa que vamos morrer? Ele não se assustava, porque ele sabia que ele não iria morrer afogado. Ele sabia quando e onde e como iria morrer, crucificado na semana da Páscoa. Então a Páscoa representa a morte de Cristo, e Cristo é o nosso Cordeiro. O sangue de Jesus é o preço pago pela nossa redenção, pela nossa libertação, pelo nosso livramento. Então essa é a primeira festa. O versículo 9 fala da segunda festa obrigatória, versículo 9. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, tiverdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao dia seguinte do sábado o moverá o sacerdote. Explicando de forma simples para você, o povo de Israel não está mais no deserto, eles chegaram na terra que Deus deu,
plantaram e colheram. O que eles tinham que fazer assim que eles pegassem, que eles vissem a colheita? Assim que eles vissem a colheita, eles tinham que ir lá na sua lavoura, na sua horta, na sua plantação, não interessa o tamanho que fosse, e eles tinham que fazer um feixe daquela colheita, o primeiro feixe de todos, e mover daquele local da sua horta, da sua fazendinha, da sua colheita, até o sacerdote. E aí quando chegasse lá no sacerdote, ele dizia: isso aqui é a primícia da minha colheita, e eu vim aqui festejar porque Deus me deu uma colheita, Deus me abençoou, eu que vivia no deserto, eu que não tinha nada, agora tenho uma colheita. Aí o povo celebrava, era a festa das primícias. Agora os detalhes dessa festa falam de Jesus. O sacerdote tinha que mover a primícia no dia seguinte ao sábado. Veja que na época da Bíblia, o dia seguinte ao sábado ainda não era chamado de domingo. Todo mundo sabe qual que é o dia seguinte ao sábado, domingo. Naquela época não se chamava assim. Mas pensa um pouquinho, o que aconteceu com Jesus no domingo da Páscoa? O que aconteceu com ele, hein? O seu corpo foi colocado no sepulcro na sexta-feira, no finalzinho da tarde, antes de virar de sexta para sábado, porque o dia do judeu vira ao pôr do sol e não à meia-noite. Então por isso que eles tinham pressa, tinha que sepultar logo, porque quando o sol se pusesse na sexta-feira, para os judeus já seria Shabá. Então eles tinham pressa de sepultar. Sepultaram Jesus na sexta-feira à tarde, e o que aconteceu com o seu corpo no domingo? Ele foi movido da sepultura. O próprio Deus abriu a porta do sepulcro e o corpo de Jesus saiu de lá vivo para todo sempre, está vivo até hoje. Então a primícia fala da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo inclusive disse que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo, porque o Lázaro ressuscitou, mas depois morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas depois morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas depois morreu de novo. Jesus ressuscitou e continua vivo, assentado à direita do Pai, para todos sempre. Vamos aplaudir aquele que vive para sempre, aquele que é a primícia dos que dormem. Então vai juntando as informações. A festa da Páscoa fala de Jesus na sua morte. A festa das primícias fala de Jesus na sua ressurreição. Qual que é a terceira festa obrigatória? Ninguém podia faltar. Versículo 15. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o mole da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa terceira festa obrigatória é chamada de festa de Pentecostes. É a festa dos 50 dias, como diz aqui o versículo 16, fala que são 50 dias de festa, e eles estão festejando pela colheita. 50 dias colhendo e glorificando a Deus, colhendo e festejando, colhendo e celebrando. Mas no 50º dia, por isso Pentecostes, costes significa colheita, pente é de 5, 50. Então são 50 dias de colheita, e no 50º dia eles faziam uma oferta de gratidão ao Senhor. Se você for olhar para o Novo Testamento, você vai encontrar um acontecimento muito importante ocorrido no dia de Pentecostes. Eu sei que muita gente já sabe disso, mas eu vou fazer questão de abrir, e quero que você também abra comigo para ver o que é que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. A festa da colheita tem o que a ver com Jesus, tem o que a ver com a gente hoje. O livro de Atos fica depois do Evangelho de João. É o 5º livro do Novo Testamento.
Festa de Pentecostes é a festa das colheitas, lembre-se disso, festa das colheitas, durava 50 dias. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, circule aí a palavra Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que aconteceu então no dia de Pentecostes? A descida do Espírito Santo. E quem é que prometeu o Espírito Santo? Jesus. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele reuniu uma multidão ali junto ao Monte das Oliveiras e falou para eles: olha, fiquem em Jerusalém até receber o revestimento de poder. Não saiam daí, perseverem. E quando chegou o período determinado, quanto tempo que tinha que durar a festa de Pentecostes? 50 dias. Quando completou as 7 semanas, no 50º dia, o Espírito Santo desceu. Aí vamos para a quarta festa obrigatória. Vamos voltar lá em Levítico 23. E eu quero bater em cima dessa tecla de que a festa é obrigatória. Para o povo de Israel significava que, na época da Páscoa, na época das primícias, na época de Pentecostes, não adiantava dizer que tinha trabalho, que tinha viagem, que tinha outro compromisso. Todos tinham que estar presentes. Ninguém podia dar uma desculpa, ninguém podia falhar, era obrigatório. Agora, se está na palavra de Deus, significa que é para nós, porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Se está na Bíblia, é porque tem a ver comigo e com você também. É porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Quem entende isso? O que está na Bíblia está aqui por algum propósito. Deus não falou tudo sobre o povo judeu. Tem muita coisa sobre o povo judeu que, se você quiser saber, você vai ter que perguntar para alguém que é judeu, ou para alguém que conhece muito bem a cultura judaica, ou ler livros de cultura judaica. O que está dentro da palavra de Deus é porque por algum motivo Deus quer que a gente saiba. Se Deus fez questão de me informar na sua palavra que essas 4 festas são obrigatórias, é porque isso também é obrigatório para mim. Isso também é obrigatório para você. Pastor, então quer dizer que nós somos obrigados a fazer a Páscoa igual o povo judeu? Isso quer dizer que nós somos obrigados a fazer a festa das primícias, de Pentecostes, de tabernáculos? Não é isso. Você tem que pegar o sentido espiritual da coisa e aplicar na sua vida. Qual que é o sentido espiritual da Páscoa? Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu com o seu sangue, ele pagou o preço no nosso lugar. Então é obrigatório que todos nós creiamos nisso. Quem entendeu? Se você quer ser salvo, meu querido, é obrigatório você receber o sacrifício de Jesus na sua vida. Não há a mínima possibilidade de uma pessoa ser salva se não receber o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. É obrigatório crer nisso. É obrigatório crer que esse que morreu ao 3º dia ressuscitou, porque a fé cristã só faz sentido se tiver a ressurreição. Se a gente tirar a ressurreição da nossa pregação, não tem sentido nenhum. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu estaria perdendo meu tempo de estar aqui pregando, e você estaria perdendo seu tempo de estar aí ouvindo. Esse culto aqui hoje só faz sentido porque Jesus está vivo e porque Ele está aqui no nosso meio. É só por isso que isso aqui faz sentido. A ressurreição é a base da nossa fé. É obrigatório crer na ressurreição, e é obrigatório ser pentecostal. Diga comigo, é obrigatório ser pentecostal. E quando eu digo ser pentecostal, não é ser membro dessa ou daquela denominação que diz Igreja Pentecostal fulano de tal. Não é isso.
Quando eu digo que é obrigatório ser pentecostal, é que Deus está mostrando que é obrigatório que todos nós recebamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando Deus olha do céu para a terra e vê alguém que não tem o Espírito Santo, que não crê no Espírito Santo, que não busca o Espírito Santo, Deus fica inconformado. Deus olha e fala: como é possível? Eu enviei o meu Espírito Santo para a terra, fiz questão de mandar no dia de Pentecoste, que era uma festa obrigatória, para todo mundo entender que é obrigatório ter o Espírito Santo, e essa pessoa ainda não está buscando o Espírito Santo. Glória a Deus que você está aqui hoje para buscar o Espírito Santo de Deus. Você não está entristecendo o coração de Deus porque você está aqui. Mas quantas e quantas pessoas poderiam vir numa reunião como essa, mas dizem assim: eu não vou não, porque hoje... é hoje que o pastor ora pelos doentes? Não, então hoje eu não vou não. É hoje que ele vai orar pelos desempregados? Não. É hoje que ele vai orar por quem tem problema no casamento? Não, eu vou outro dia então. Esse culto aí que é só para falar em línguas? Isso aí eu não quero não. Esse culto que é só para receber o Espírito Santo, eu não quero. Tem gente que despreza as coisas espirituais. É obrigatório ser pentecostal, é obrigatório ter o Espírito de Deus na tua vida. Porque você, sem o Espírito de Deus, você não é nada nesse mundo. Quem está na terra hoje fazendo companhia para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Você lembra que Jesus falou para os discípulos: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro igual a mim para ficar com vocês para sempre. E quem é que veio para ficar para sempre com a igreja aqui na terra? Porque Jesus veio e ficou aqui 33 anos e meio e voltou. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e está aqui até hoje e vai continuar na terra até o último dia em que a igreja estiver na terra. Então você tem que ser pentecostal. Chacoalha o irmão do lado aí e diga: você tem que ser pentecostal, meu irmão. Você tem que buscar o Espírito Santo mesmo. Tem que crer nos dons, tem que crer na língua estranha, tem que crer nas profecias, tem que crer na palavra revelada, tem que crer em tudo aquilo que vem do Espírito Santo, porque essa festa é obrigatória. Mas vamos para a quarta festa? A quarta festa é a festa dos tabernáculos. E para você entender o que é a festa dos tabernáculos, primeiro você precisa entender um pouquinho básico sobre o que era o tabernáculo, sobre como foi a vida do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Quando o povo de Israel morava no Egito, eles moravam em casas. Eram casas simples, obviamente, eles eram escravos. Você não acha que eles moravam em palácios lá no Egito? Óbvio que eles moravam em casas simples, mas moravam em casas. Quando eles saíram do Egito, eles vão começar uma peregrinação pelo meio do deserto. Evidentemente, eles não vão morar em casas, porque eles vão mudar constantemente. Imagine você chegar na segunda, num lugar, e sair na sexta. Hein? Pensa aí. Você que não faz ideia do que é mudar, você que mora a vida inteira numa casa só, numa cidade só. Eu já mudei tanto que eu já perdi até as contas de quantas vezes eu já me mudei. Agora, hoje em dia, eu mudo de 2 em 2 anos, às vezes mais, às vezes menos, mas mesmo assim a gente ainda mexe, a cabeça ainda fica mexida. Você fala: puxa, daqui a pouco eu vou ter que mudar tudo de novo. Eu não vou nem comprar móveis porque eu vou ter que desmontar tudo depois. Aqui a energia é 110, ali é 220, que eu comprar 220 aqui eu não vou usar lá, que é 110, é uma doideira, né? Isso é o que muda de 2 em 2 anos. Imagina aquele povo que mudava de semana em semana, porque era assim, eles olhavam a nuvem, se a nuvem parasse, eles montavam um acampamento. Às vezes eles montavam um acampamento na segunda-feira, quando era lá para a quarta-feira, a nuvem começava a movimentar. O que eles entendiam? É hora de partir. Aí desmontava tudo e seguia a nuvem. Aí a nuvem andava 30 quilômetros, parava.
eles montavam um acampamento e ficavam até a nuvem seguir. Era Deus que dizia a hora de partir, compreende isso? Então não tinha condição de morar em casa nenhuma, era só tendas. E todas as vezes que o povo queria falar com Deus, Moisés subia ao monte, falava com Deus, Deus falava com ele, aí ele descia do monte e dava o recado para o povo. Só que teve um dia que Deus falou assim: Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo, entre eles, no meio deles. Então eu quero que você faça uma tenda gigante, um tabernáculo. A palavra tabernáculo significa morada, residência. Deus queria morar no meio do seu povo. Então Deus mandou fazer esse tabernáculo, e em volta do tabernáculo as tendas do povo. E assim foi. Moisés fez o tabernáculo, o povo começou a habitar em volta do tabernáculo, e todas as vezes que eles se mudavam, a primeira coisa que tinha que montar era o tabernáculo de Deus, e depois as tendinhas em volta, o que provava que Deus estava no meio do seu povo. Entendeu até aí? Muito bem. Isso durou quanto tempo? 40 anos. O tempo da peregrinação do povo de Israel era morando em tendas. E é interessante demais a gente ver o cuidado de Deus com aquele povo. Eles estavam no meio do deserto, mas eles se vestiam. Eles estavam no meio do deserto, mas eles comiam, eles bebiam, eles moravam, eles se reproduziam, eles tinham saúde, eles tinham segurança, eles tinham paz, eles tinham uma vida. Por quê? Porque Deus estava no meio deles. Você hoje pode até dizer: pastor, a vida aqui é um deserto. E eu vou concordar com você. A nossa trajetória nesse mundo é representada na Bíblia pelo deserto. Nós estamos de fato num deserto. Mas nesse deserto da vida, você não está sozinho. Deus está habitando conosco nesse deserto. E se você parar para pensar, você vai se lembrar de muitas vezes em que Deus mandou socorro para você, assim como Deus tirava a água da rocha para aquele povo beber. Deus fez coisas acontecerem no meio daquela trajetória no deserto, que até hoje a gente fica feliz, animado, empolgado de ler esses relatos. Eu quero que você traga a sua lembrança, traga a sua memória e alimente a sua própria fé com todas as coisas boas que Deus tem feito na sua vida ao longo desse deserto que você está. Você está no deserto? Está. Mas não está morrendo no deserto, porque Deus está cuidando de ti, porque Deus está segurando na tua mão. E quem tem Deus habitando no meio deles não precisa ter medo do deserto. Eu sei que quando fala de deserto, tem gente que fica até com medo, mas se Deus estiver comigo no deserto, o deserto pode ser o melhor lugar do mundo. O que faz um lugar ser bom ou ruim é Deus estar nele ou não. Se Deus não estiver com você, você pode estar no lugar mais bonito do mundo, aqui vai ser um inferno para você. Se você estiver com Deus, pode estar no vale da sombra da morte, que você não tem medo de nada, porque Deus está contigo e você é feliz ali. Por que que Deus mandou celebrar essa festa dos tabernáculos? E repare o versículo 33. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Memoriza isso, são 7 dias que dura a festa. Aí olha o versículo 41. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Grife aí, estatuto perpétuo. O que significa isso? Estatuto é como se fosse uma lei, e perpétuo é algo que dura para sempre, é algo que nunca vai deixar de existir. Então, quando disse Deus, essa festa dos tabernáculos é um estatuto perpétuo, é a mesma coisa que ele dizer, é uma lei irrevogável. Eu não quero saber quantos séculos se passaram, a festa dos tabernáculos ainda continua existindo.
Deus está dizendo que é estatuto perpétuo. Então hoje a festa dos tabernáculos está acontecendo. Diga: hoje a festa dos tabernáculos está acontecendo. O judeu raiz mesmo, ele celebra a festa dos tabernáculos até hoje, 7 dias no ano. E é claro que hoje em dia o judeu não mora mais em tenda. Hoje em dia o judeu tem casas como a nossa, apartamentos como o nosso. Você vai para Israel, é porque quando a gente fala de Israel, o povo só pensa nas cidades bíblicas. Mas Jerusalém não são só as cidades bíblicas. Jerusalém tem cidades modernas como Tel Aviv, que você vê coisas que você não vê em São Paulo, coisas que você não vê em países de primeiro mundo, você vê em Israel. Mas o judeu raiz que vive lá, quando chega a semana da festa dos tabernáculos, sabe o que ele faz? Ele sai da sua casa, ele sai do seu apartamento e ele monta uma tenda. Coloca lá na varanda de casa, no quintal, na cobertura do prédio, sei lá, em algum canto. Ele monta lá a sua cabaninha e ele fica ali, acampando ali, 7 dias. Por quê? Porque é estatuto perpétuo, até hoje. Interessante demais, não é? Agora, como é que funcionava essa festa na época de Jesus? Na época de Jesus, a festa dos tabernáculos funcionava assim: as pessoas que tinham suas casas, saíam de casa e iam morar em tendas por 7 dias. Elas acordavam de manhã, a primeira coisa que elas faziam era sair da tenda e ir até o templo. Naquela época ainda tinha o templo. Elas iam até o templo e elas davam uma volta inteira em volta do templo, em volta do altar. Depois de dar essa volta, voltavam para casa. Aí adoravam ao Senhor. No segundo dia da festa, a mesma coisa. Saía de manhãzinha da sua tenda, dava aquela volta completa em torno do altar. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. No quinto dia, no sexto dia, a mesma coisa. Quando chegava ao 7º dia da festa, o povo saía das suas tendas e davam 7 voltas em torno do altar. Isso te faz lembrar alguma coisa? Lembra alguma coisa? As muralhas de Jericó, não é? Uma volta um dia, uma volta 2 dias, uma volta, depois 7 voltas no 7º dia. Exatamente assim que eles faziam. E depois de darem 7 voltas em torno do altar, aí o sacerdote do templo pegava um vaso de ouro muito bonito, porém vazio, ia até o tanque de Siloé. Já ouviu falar no tanque de Siloé? Uma vez Jesus curou um cego e mandou o cego ir se lavar lá no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa o enviado. O sacerdote ia lá no tanque de Siloé para buscar água. Poxa, tem água em todo canto, por que ele tinha que ir lá? Tudo naquela festa era simbólico. A água tinha que ser tirada do tanque de Siloé, não podia ser qualquer água de qualquer canto. Aí ele pegava aquela água do tanque de Siloé e na frente de todo mundo ele vinha e derramava aquela água diante do altar. Quando o povo via aquela água sendo derramada diante do altar, eles faziam uma festa, semelhante ao povo de Israel que estava no deserto e via água, porque quem está andando no deserto é que dá valor à água, viu? A gente não sabe o que é dar valor à água. O povo lá no deserto, quando eles viam água, eles davam glórias e aleluias e celebravam. E esse povo no dia da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote derramava água, eles glorificavam muito a Deus. E tem uma palavra que todo judeu fala quando é celebrada a festa dos tabernáculos. Quer aprender? Quer aprender a falar essa palavra? Facinho. A palavra que eles dizem é Roshaná. Consegue? Hein? Vamos treinar? Vamos treinar? Roshaná. Roshaná. Aí, ó, pronto. A aula de grego e hebraico de vocês está indo até bem. Desta palavra Roshaná saiu Hosana. Hosana, você já ouviu falar e já falou Hosana muitas vezes? Essa palavra
em português, Hosana, é traduzido do idioma dos judeus, Hoshana. E o que significa? Salva-nos, te rogamos. Quando o sacerdote derramava aquela água no altar, o povo gritava, Hoshana, salva-nos, te rogamos. Dá para imaginar isso tudo que eu estou te contando? Aí o povo voltava para casa feliz, lembrando de toda aquela trajetória no deserto. Agora me diga, por que isso tudo é obrigatório? Por que essa festa não ficou esquecida? Por que essa festa não foi abandonada? Porque tem coisas aqui que nós precisamos crer, mesmo tendo se passado tanto tempo. Vamos comigo em João capítulo 7, e eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu com Jesus, exatamente no último dia dessa festa dos tabernáculos. E aí você vai entender por que a festa dos tabernáculos também é obrigatória. Evangelho segundo João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Imagina essa cena. O povo deu 7 voltas em torno do altar. Aí está todo mundo ali em silêncio, esperando o sacerdote pegar a água do tanque de Siloé e derramar sobre o altar. E nesse meio tempo que está todo mundo quietinho, todo mundo sentadinho sem dar um pio, Jesus se levanta, chamando a atenção de todos, porque se está todo mundo sentado e um levanta, todo mundo vê quem levantou, é ou não é? Jesus esperou a hora que estava todo mundo sentadinho, se pôs de pé e falou para todo mundo ouvir, todo mundo esperando a água do tanque de Siloé ser jogada ali. Aí Jesus fala, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. O que ele está mostrando? Em primeiro lugar, quando o povo gritava, Hoshana, salva-nos, te rogamos, Jesus está mostrando quem é o Salvador da humanidade. Quem é aquele que veio ao mundo para salvar? O povo não gritava por salvação, o povo não clamava por um Salvador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador enviado por Deus para salvar a humanidade. O sacerdote não pegava a água do tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus é o que, igreja? É o enviado de Deus para salvar a humanidade. E assim como aquela água saciava a sede da terra seca, Jesus é aquele que sacia a sede da nossa alma. Jesus é o único que tem a água viva para nos dar. Que água viva que ele tem? Veja o versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o que salva. E o Espírito Santo é a água viva, a água que sacia a nossa sede. A festa dos tabernáculos nunca foi revogada, a festa continua acontecendo. Agora tem um problema. Ainda existe o tabernáculo? Existe? Será que existe? O que vocês acham? Não, o tabernáculo não existe mais. O tabernáculo deixou de existir assim que o povo de Israel chegou na terra prometida. Aí eles ficaram um tempo cultuando em montes, depois veio o templo de Salomão. Aí o povo passou a cultuar no templo. Então não tem mais tabernáculo, passou a ser o templo. Aí eu te pergunto, ainda tem o templo? Tem? Não. O templo foi destruído, depois reconstruído, depois o templo que foi reconstruído foi destruído também, e hoje não tem mais templo. Israel não tem templo. Aquilo que você vê nas fotos são mesquitas, e são muçulmanas inclusive, não são do povo judeu. Então, se não tem mais tabernáculo e não tem mais templo, como é que faz a festa dos tabernáculos sem tabernáculo?
Se não tem tabernáculo, se não tem templo, onde está acontecendo a festa dos tabernáculos agora? Onde? Onde? Bate no peito e diga: é aqui, ó. É aqui, ô glória. Dá uma glória a Deus bem alta aí. A festa dos tabernáculos agora é dentro de nós, porque está escrito em 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo agora é o templo. Pastor, o senhor está querendo dizer então que a igreja não é necessária? Não confunda. Deus não precisa de templo. Nós precisamos do templo. Eu é que preciso desse lugar aqui para cultuar. Você que precisa desse lugar aqui para cultuar. Deus não. Se eu não tivesse esse lugar, se você não tivesse esse lugar, ia ficar difícil de ter comunhão com Deus, porque esse lugar foi preparado para isso. Mas Deus não. Deus não precisa do templo. Deus quer que o nosso corpo seja esse templo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Diga para alguém do lado: você é o templo de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Fica de pé no teu lugar, por favor. Se você agora sabe que é o templo, se você agora sabe que é o tabernáculo de Deus, então você tem que deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de você. Porque senão vai ser um templo vazio, uma casa vazia. Feche os seus olhos um instantinho, deixa eu falar com você que está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus. O Senhor Jesus tem um plano lindo de salvação para a tua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo e entregar a tua vida a Ele, porque enquanto você não fizer isso, esse corpo que é o templo do Espírito Santo não vai ser habitado. Porque o Espírito Santo, ele é tão gentil, ele é tão educado, que apesar de você ter sido projetado para ser a morada dele, ele está esperando você abrir a porta e dizer: entra, entra, Senhor, faça morada. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, a oportunidade está sendo dada. Você quer entregar agora? Quer entregar a tua vida a Cristo agora? Quer receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Eu vou orar por você. Se tem alguém aqui nessa igreja hoje que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão que eu vou orar por você. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus há um tempo atrás, mas acabei me afastando. Eu tropecei na caminhada com Jesus, eu não tive forças para continuar, eu pequei, fiquei envergonhado, eu me decepcionei, aconteceram várias coisas. Olha, eu não quero condenar você nem te julgar, eu só quero orar por você. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão se tem alguém assim. Não tem ninguém assim? Glória a Deus por isso. Então vem para cá, porque o Espírito Santo agora vai fazer morada dentro de você. Nós vamos buscar o poder de Deus. Vem todo mundo aqui diante do altar, por favor. Não fica ninguém aí não, vem todo mundo para cá. Nós vamos buscar o poder do Espírito de Deus agora. Você que não fala línguas estranhas, tem vontade de falar? Quem tem vontade de falar em línguas estranhas? Nós vamos impor as nossas mãos e você vai falar em línguas. Chega mais aqui para o meio, pessoal, ó. Vem mais para o meio aqui. Isso, vocês que estão para cá também. Feche os teus olhos, por favor. Desliga a sua mente do que está lá fora. Esquece o mundo lá fora. Esse momento é seu com Deus. Aproveite cada segundo agora desta oração. Quem sabe não é hoje o teu dia de Pentecostes, hein? Quem sabe não é hoje o dia que Deus marcou para te batizar com o Espírito Santo, para derramar sobre você os dons do Espírito, o renovo da sua fé. Então coloque a mão sobre o coração. E antes de qualquer coisa nós vamos fazer a limpeza da casa. Ninguém mora numa casa sem antes fazer uma limpeza, não é mesmo? O Espírito Santo também não entra numa casa que não esteja limpa.
Então faça uma limpeza dentro de você agora, peça perdão para Ele. Peça perdão pelos pensamentos errados, peça perdão pelas palavras mal colocadas, pelos sentimentos que não glorificam a Deus. Ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu creio que o meu corpo foi feito para ser o templo do Teu Espírito Santo. Se existe algo dentro de mim que não Te agrada, eu renuncio. Se tem algum pensamento, se tem algum sentimento, se tem algum hábito, se tem alguma atitude que eu estou tendo que não Te agrada, afasta de mim, Senhor, porque o que eu mais quero é a Tua presença em minha vida. Vem agora, Espírito Santo, enche-me da Tua presença.